Em Efésios capítulo 2, versículo 10, o apóstolo Paulo escreve algo poderoso, dizendo: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O apóstolo Paulo está ensinando aqui aos Efésios sobre o poder da graça, que pela fé, através da graça e pela fé, nós recebemos salvação. E ele está mostrando para os Efésios como a salvação, ela não pode ser à toa. Deus não nos salvou apenas para que pudéssemos desfrutar de salvação. Deus nos resgatou do pecado, da iniquidade, Deus nos transportou, como diz o próprio apóstolo Paulo, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, nos mudou de reino, de cultura, de legislação, nos mudou de dentro para fora, transformando até mesmo a nossa natureza, como vamos falar na semana que vem. Para que isso? Só para que eu desfrute de bons encontros com os meus irmãos? Absolutamente não. Deus nos salvou para que pudéssemos caminhar em frutificação, porque a nossa frutificação glorifica o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo diz que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus já preparou de antemão. Ou seja, temos que andar em boas obras, praticar boas obras. E essas boas obras são parte do contexto de frutificação de um discípulo de Cristo. Na semana que vem vamos falar um pouco mais sobre quais são esses frutos, não é mesmo? Mas nós temos que primeiro compreender que frutificação não tem a ver com uma paixão ou um desejo. Frutificação tem a ver com uma missão. Não é à toa que quando o Jesus chama os seus primeiros discípulos, em Marcos capítulo 1, versículo 17, ele os convida para que eles possam o seguir, mas não apenas isso, mas ele diz: vocês serão transformados, feitos pescadores de homens. Na última instrução para os seus discípulos, antes de ser assunto aos céus, no livro de Atos, Jesus diz: ide por todo o mundo, fazendo discípulos, pregando, ensinando tudo aquilo que eu vos tenho dito, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, Jesus está passando uma missão para eles, e essa missão é o contexto de frutificação de um discípulo de Cristo. Porque nós fomos resgatados para frutificar. E aí eu vejo textos como esse texto de Colossenses, capítulo 1, versículos 9 ao 12, onde o apóstolo Paulo ensina aos colossenses essa poderosa mensagem, esse poderoso ensinamento, dizendo: por essa razão, também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que transbordeis pelo pleno conhecimento da sua vontade. Olha as coisas que nós devemos buscar aqui diariamente. O pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Ou seja, nós devemos buscar transbordar no conhecimento da vontade do Senhor, transbordar em toda sabedoria e transbordar no entendimento espiritual. Maturidade é isso daqui, são esses três pilares poderosos aonde nós precisamos buscar a profundidade com o relacionamento com o Senhor. Se você, meu irmão, transbordar no pleno conhecimento da vontade do Senhor, transbordar em toda sabedoria e transbordar no entendimento espiritual, você vai ser uma força disruptiva nesse mundo, na sociedade, na comunidade, principalmente no reino das trevas. Porque o inferno não pode com quem transborda nessas três áreas e caminha com Cristo. Frutificação tem a ver com isso. E veja só, versículo 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado,
frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos, veja só, com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, meu irmão, o nosso convite, o convite que nos foi estendido pelo Senhor, não é um convite apenas para uma comunhão, apesar da comunhão ser maravilhosa, edificante, poderosa e necessária. Mas o convite que o Senhor nos estendeu não tem apenas a ver com isso. O convite que o Senhor nos deu não tem apenas a ver com viver de vitória em vitória, como esses chavões que nós utilizamos de vez em quando. A vida cristã, ela precisa ser mais profunda do que isso. E você não foi apenas chamado para crer em Deus, você foi chamado para frutificar segundo a natureza de Cristo que você recebeu. Então viva em frutificação, nessas boas obras que o Senhor já de antemão preparou para que você ande nelas. E dessa forma, então, você viverá digno do Senhor, para o inteiro agrado dele, glorificando o nome do Senhor em tudo, porque tudo aquilo que fazemos será fruto que glorificará o nome do Senhor e justificará, louvado seja o nome do Senhor, o investimento de Deus nas nossas vidas, porque Ele nos resgatou para que sejamos frutíferos. Na semana que vem vamos abordar o capítulo 15 de João, onde Jesus fala muito sobre frutificação, mas entenda isso, que frutificação não é apenas uma paixão ou um desejo ardente, frutificação é uma missão, é o nosso propósito. Foi para isso que o Senhor nos resgatou. Então que o Senhor te abençoe e que o Senhor coloque no seu coração essa consciência de que viver em frutificação tem a ver com quem você é. Deus te abençoe em nome de Jesus.